Oi, pessoal, boa noite. Tô aqui, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Ó. A gente já vai iniciar a apresentação, tá? Da unidade 2. Tá aqui, vou abrir. Tá aqui, tô aqui, tá, gente? Nós vamos iniciar um novo conteúdo hoje, Professora, boa tá? noite. Boa noite. Desculpa interromper a senhora rapidinho. É só porque na semana passada eu não lembro se teve aula, mas a senhora botou Hum, uma nota lá no Teams, é referente à prova, né? Aí a senhora vai somar e dividir por 2, só relembrando. exato. E no meu aparece NF, não parece B1 e V2. Tá. Não, é isso aí, é do meu controle. Tá Mas é ok, isso, é como obrigado. se fosse duas provas divididas por 2. Tá certo, obrigado. Tá. Aí, gente, nosso novo conteúdo, tá? Referente à nossa segunda unidade, referente à V2, tá? Já enviei para vocês esse conteúdo, ele está em PDF, tá? Que é o cálculo de solicitações, tá? Partindo do conceito de linha de influência, tá? Esse que vai ser nosso material da unidade 2, tá? Vai ter outros materiais para complementar, como um exercício, tá? A base de tudo isso, gente, é você traçar este diagrama que está aqui embaixo, tá? E é como eu falei, assim, das aulas anteriores. Não tem nada. Aí, ó, dessas notas que passam. Em concreto, 1 e 2, tá? Resistência dos materiais, não sei se vocês chegaram a ver teoria das estruturas. Não tem muita coisa que difere. Só que coisa, o nossa o nosso carro-chefe do curso é concreto armado, tá? Que é aquela estrutura convencional, então é o que nós vamos trabalhar, tá? Aqui eu tenho, como eu falei para vocês, as linhas de influência nada mais é do que o tracejado das solicitações, tá? A linha de influência é isso que você está vendo aqui embaixo. Eu tenho aqui a representação da ponte, tá? Com a infraestrutura, como a gente já estudou na V1, a mesoestrutura, tá? E a superestrutura. Cada um tem os seus componentes, tem seus elementos, tá? E assim, gente, os pilares, eles são tidos como apoios, né? Que ele vem acompanhado da infra. E aí eu tenho esse diagrama que a gente fala que é o momento fletor, que é o momento cortante, só que no caso das pontes, a gente chama de linha de influência. A gente não chama mais diagramas do momento fletor, do cortante, como a gente conversava antes. Agora já tem esse outro nome, que é linha de influência, tá? Por quê? Porque uma força, ela está diretamente atrelada a outra força. A gente trabalha ponte como um sistema único, como um sistema só, tá? Aí aqui eu tenho as combinações de ações, tá? Aqui, gente, voltando aqui, gente, porque a linha de influência, as envoltórias de solicitações, elas são trabalhadas aqui na superestrutura, porque a gente está conversando logo da superestrutura, gente. Porque é aqui que tem a aplicação de carga, é aqui que eu tenho todo o diagrama, toda aplicação de carga, ela acontece na superestrutura, tá? Acontece na superestrutura, é por isso que a gente faz essa análise de superestrutura, por isso que eu estou falando de unidade 2, superestrutura, tá? E aqui, no decorrer dos nossos estudos, a gente vai fazer esses exercícios. A V2 final é com base
é com base, viu, gente, nesses exercícios, tá? Eu vou colocar uma situação de linha de influência, trem tipo, que a gente fala. Trem tipo que a gente fala é o veículo ele funciona como uma carga só e a gente chama de trem tipo, tá? E assim, vou passar um trabalho com vocês com esse roteiro de cálculo, para você fazer a aplicação aqui na prática dos cálculos, tá? Aí aqui, gente, eu tenho aqui superestrutura sobre a questão da combinações de ações. Como eu falei para vocês, nossa NBR é a 8681, tá? Que é uma norma do concreto, tá? Com um critério de lembrança mesmo, assim, para te recordar, tu pode baixar na internet essa 8681 PDF para você olhar, entendeu? Porque foram outros professores que já abordaram. Agora a gente é como se a gente fizesse um estudo de caso sobre ponte. Nada mais é do que um estudo de caso sobre ponte. A gente vai pegar esses cálculos que vocês viram em semestres anteriores e fazer uma aplicação para ponte. Essa que é o roteiro assim da disciplina de ponte. Assim, a disciplina de ponte ela causa um estranhamento, um medo, né? Pensa que é algo muito complexo, mas assim, letra essa disciplina, sabe? Aí, assim, gente, sobre essas combinações, pode falar, gente, eu só eu fechei a câmera por causa da internet, porque minha cara tá muito de cansada, mas podem falar, tá? Aí, critérios e valores de combinações últimas de serviço das ações e devem obedecer às prescrições da NBR 8681, resumidas a seguir, tá? Aí, o que que acontece, gente? Do concreto armado. É aquela mesma premissa do concreto armado. Eu tenho que combinar as ações. O que vocês viram lá na V1, que foi as ações variáveis, as permanentes, as excepcionais, eu faço todas essas combinações numa equação. E através disso eu faço um estudo da força que fala, tá? Que, entre outras palavras, são valores característicos de carregamento ou carga, que é esse F que você está vendo. Então, assim, aí aqui eu tenho, gente. Deixa eu ver se consigo pegar um. Vou parar. De tem vezes eu dou uma paradinha, porque a garganta, ela sentiu, gente. Tá. Aí, olha, gente, eu vou falar mais devagar, gente, que a garganta, ela tá sentindo um pouquinho, tá? Olha aí, gente. Aqui eu tenho essa equação, que é a equação das combinações últimas das ações, tá? E aí, eu tenho essas equações, essa equação, né? E eu tenho essas incógnitas que a gente fala, tá? Essas incógnitas, essas incógnitas é constituído por o epsilon que fala, pelo sigma, por esse F característico aqui, são, são valores, tá? Que nada mais é do que eu tenho uma tabela, que são os valores referentes aos carregamentos e o valor da carga que é proposta, tá? A gente está conversando aqui, mas quando a gente avançar mais um pouco na resolução de exercícios, a gente vai vendo, tá? Esse material, gente, ele é um material bem longo, ele tem 80 slides,
justamente para essa situação que a gente está vendo, entendeu? De alcançar. Depois, a gente fazer a questão do último trabalho, que é a nota final, tá? Que eu vou fazer aquela questão do mais e menos, somar as 2 notas, dividir por 2, tá? Aí tá. Bora lá. Aí eu tenho aqui a somatória, né, eu tenho aqui essa somatória que a gente fala. E A, tá? Então aqui primeiro eu tenho esse valor que esses 2 variáveis que originam um valor, né, que eu tenho como principal identificação o GI. O GI, gente, o K é característico, tá? Esse valor aqui é um dado de tabela. E o GI significa ação permanente, tá? São daqui para frente você vai ver novamente o que é uma ação permanente numa ponte, tá? O que é considerado uma ação permanente numa ponte, tá? E aí a gente tem essa questão desses valores característicos. Então, assim, toda vez que a gente vai calcular uma ação permanente, você já sabe que tem que colocar a simbologia dele, que é o G e o I, tá? Que são valores característicos das ações permanentes, tá? Então, aqui no caso, eu tenho, para a minha combinação última de ações, o que é essa questão de combinações últimas de ações? É o que a gente fala da questão de estado limite último, tá? Eu tenho a questão do estado limite último. Então, o que acontece? Então, é um cálculo que é feito, é um cálculo que é realizado com o objetivo da ponte ela resistir até o último momento, tá? Porque assim, gente, eu não sei se vocês se recordam, lá do professor de estrutura de concreto armado de vocês, que ele falou para vocês que uma estrutura dimensionada no estado limite de serviço pode ser uma estrutura mais cara ou é uma estrutura mais cara. Por quê? Porque está considerando que a partir do momento que acontece uma primeira fissura, já é o fim da estrutura. Quer dizer, ela não vai suportar mais solicitações. Então, o que acontece? Eu vou armar mais essa estrutura. Eu vou usar um concreto de MPa maior. Então, assim, as estruturas, principalmente envolvendo estruturas de grande porte, que são estruturas caras, elas devem ser calculadas com base na combinação última das ações, que significa o estado limite último de serviço, que significa eu calcular essa estrutura a ponto dela aguentar todas as solicitações a ponto de romper. Só que assim, gente, isso aqui é levado em consideração coeficientes de segurança, que são diversos, tá? São diversos coeficientes de segurança. Então, o que é que acontece? Aí aqui, eu tenho aqui o cálculo, que eu já falei para vocês, da ação permanente, da carga permanente. Aí eu tenho que somar a carga permanente com a parcela da minha carga variável. Tá aqui, olha, o K1, ele significa ação variável. O GI é valor característico. Então, assim, essa letrinha com esse númerozinho, ou essas 2 letrinhas, elas têm um significado, tá? Elas têm um significado. Então, assim, tem um coeficiente
valor característico da ação variável considerada como principal, ou seja, ela tem relevância. É considerado como principal, ela soma com a ação permanente, tá? Então, aqui eu tenho essa segunda parcela, aqui eu tenho a primeira parcela, tudo isso é uma somatória, tá? Tudo isso é uma somatória. E, além de tudo isso, aqui, olha, gente, percebe que a primeira parcela com a segunda parcela, que é o permanente, com variável, ele está como se fosse junto. E aqui, eu tenho essa terceira parcela aqui, que além de eu ter uma variável, aqui eu tenho uma segunda variável, que você vai ver daqui a pouco, e está dizendo assim, valores característicos das ações variáveis simultâneas com ações principais. Essas ações variáveis simultâneas é também, é também considerado excepcional, tá? É também considerado excepcional. Então, eu tenho aqui esse primeiro slide, que é a apresentação. Resumindo, gente, eu tenho aqui, para iniciar o cálculo aqui das solicitações das pontes, eu tenho aqui soma a ação permanente, ela soma a ação variável, e eu tenho uma terceira ação variável simultânea. Eu estou falando que pode ser, que pode ser uma situação excepcional, mas também eu posso considerar também uma carga de vento junto com a ponte carregada. O que é essa ponte carregada? Gente, é um congestionamento enorme na ponte. 1.000 carros na ponte, gente. Então, assim, isso é tudo levado em consideração, tá? A ponte, ela é sempre considerada ela num grau de congestionamento altíssimo, o vento, a carga de vento maior, tá? Então, assim, teve e uma das questões que eu coloquei para vocês, que essa carga de vento, ela é uma carga dinâmica, ela é uma carga que ela atua mais na vertical, tá? Ela é uma carga que ela tem pouca influência no eixo X, mas ela tem muita influência no eixo Y, tá? Aí só você olha assim, um porte, né? E a carga de vento atuando direto, né? Onde eu tenho uma maior flexibilidade é na ponta. Por quê? Porque aqui na base o engastamento ele está sendo predominante, está segurando, tá? E aí, seguindo aqui, ó, aqui ressaltando aqui esses pontozinhos em azul, tá? Aí aqui, novamente, gente, a mesma fórmula, eu não mudei nada. Aqui a mesma fórmula, não mudei nada, tá aqui, olha. Aqui, esse daqui é como se fosse uma segunda variável para vocês. Como está dizendo que é simultâneo, então, assim, é como se fosse. E olha, gente, aqui embaixo, uma simulação numa modelagem computacional, tá? Como o pessoal da análise da engenharia estrutural trabalha, entendeu? Trabalha sempre essa questão aqui, olha, das ações simultâneas, carregamentos. Olha aqui, gente. Tipo, ele está fazendo uma simulação de carga de vento até onde esse porte que a gente fala, o tipo pórtico, que é em pontes estaiadas, de acordo com os nossos estudos desde março, né? Eu tenho aqui uma aplicação de força grande, mostrando até que ponto essa ponte pode resistir, tá? Porque assim, eu tenho que estabilizar embaixo e tenho que estabilizar em cima.
por causa de pontes estaiadas, tá? Aí aqui, gente, deixa eu passando aqui. Aí aqui a gente fala dessa questão dessas variávelzinhas aqui, tá? Que é tipo Yzinho, a gente chama de coeficiente de ponderação, tá? O coeficiente de ponderação, eu falei, é uma variável de segurança, tá? Os coeficientes de ponderação é uma variável de segurança, tá? Então, aqui eu tenho, primeiro, gente, aqui, só te lembrando aqui, eu tenho aqui valores característicos de ações permanentes, que é o nome do F aqui, olha, FGI. O nome dele é valor característico de ação permanente. O FK1 é o valor característico da ação variável, considerada como principal, e esse FKJK é os valores característicos das ações variáveis simultâneas como ação principal, tá? Então, esse que é a questão dos nomes, tá? Aí tá dizendo assim, gente, que o coeficiente de ponderação das ações permanentes para a força I, ela tem essa representação aqui, no caso da permanente, tá? Ela tem essa representação aqui, tá? Que é o Yzinho, o G e o I. Já para a ação principal, tá? Que a gente fala permanente, isso aqui é variável. Só que assim, para o caso da ponte, é principal. Por quê? Porque acontece de fato, gente, e não pode desprezar, tu não pode falar, é variável. Pela tabela, ele é variável, só que como quando o assunto é ponte, o zelo, a cautela e o coeficiente de segurança tem que ser tão grande que ele está intitulando como ação principal, tá? Essa que é a, essa que é a questão, a teoria de pontes, tá? E eu tenho aqui o YKJ, que está bem aqui, tá? Que são os coeficientes de ponderação das ações variáveis para a força J, tá? Eu tenho este rapaz aqui, que é a ação variável para a força em J, tá? E aqui, esse coeficiente que eu falei para vocês, que é a segunda variável, ele é considerado o coeficiente de redução para as ações variáveis. J que não são considerados principais. Então, assim, gente, eu falei para vocês que são duas variáveis como se estivesse somando, né? Que esse é uma segunda variável. Só que, assim, é como se ela não duplicasse tanto o valor da ação simultânea que da variável, tá? É como se ela reduzisse um pouquinho só o coeficiente de segurança como um critério de economia, tá? Como um critério de economia. Então, assim, essas forças que estão representadas aqui nesse, nessa fórmula, elas são todas retiradas da norma, tá? Não existe algo assim, tipo, específico para ponte. Ela vem do concreto armado, tá? Ela vem com toda a base, todo o aparato do concreto armado, tá? Aí agora, combinações últimas das ações. Os coeficientes de ponderação são obtidos das tabelas a seguir, adaptadas através da NBR 8681 de 2003, tá? Aí está dizendo assim, coeficientes de ponderações são ações normais diretas agrupadas, que são combinações normais. Então, aqui, eu tenho aqui o tipo de efeito, tá? Classificação de pontes, ponte geral e grandes pontes, que é o desfavorável e o favorável, tá?
coeficiente de ponderações que eu falei são as variáveis daqui, desta variável que a gente vai substituir, tá? Aí, gente, como eu falei para vocês, essa é a nossa primeira aula de apresentação, tá? Eu estou falando com vocês aqui de uma forma mais sucinta, mas a gente vai retornar para toda essa teoria. A mesma coisa que a gente fez lá nas outras aulas de ponte, gente. Eu ia, voltava, os elementos da ponte, o que que é. Tudo a gente faz esse retorno, tá? São considerados grandes pontes aquelas em que o peso próprio da estrutura supera 75% do total das ações permanentes. Sobre grandes pontes, que fala que são consideradas grandes pontes, aquelas em que o peso próprio da estrutura supera 75% do total de ações, tá? Tá dizendo que, ou seja, o peso próprio dela, o tamanho dela, gente, muito grande, tá? É muito grande, então é considerado uma estrutura bem robusta, que a gente chama, tá? Quando supera 75% das ações permanentes. Aí aqui, coeficiente de ponderação das ações variáveis consideradas separadamente. Aquele terceira parcela, aquele terceiro membro, que fala disso, ações truncadas. Está falando que a ação truncada eu posso colocar o vento, a ponte carregada, 0,2, efeito da temperatura. Assim, gente, principalmente em regiões como nós, assim, que ou é muito, muito, muito quente, extremamente quente, ou a chuva vem com vento. Então, assim, dá um efeito de temperatura muito grande na ponte. Ação do vento, essa questão de cargas de vento bem alta. Olha a preocupação do coeficiente de ponderação, gente. É maior que a ação truncada, é maior que efeito de temperatura, porque assim, o vento agindo sozinho, eu não tenho nenhuma outra força que possa assim equilibrar, digamos assim, tá? Até quando a ponte ela tá com veículos, é como se a base dela tivesse apoiando, tivesse. Eu tenho aplicação de força contrária, tá? O vento não, o vento ele quer vibrar a ponte, ele quer desestabilizar a ponte, tá? Então é por isso que o coeficiente de ponderação dele é maior em relação aos outros, tá? E as ações variáveis no geral, que fala que é 1,5. Por que, gente? O coeficiente de segurança é algo que a gente não pode brincar, né? A gente tem sempre que considerar um valor alto. Assim, então, assim, além do cálculo feito, eu tenho os coeficientes de segurança para vocês verem como não é algo que não é algo que, deu problema, vai cair. Não, gente, não é. Se você ver histórico, de ponte, que a ponte ela recalcou, porque ela tem um histórico de falha muito grande nela desde muito tempo já, de recalque. Aí ele está dizendo aqui, gente, sobre um conceito de ações truncadas. São ações variáveis cuja distribuição de valores máximos é truncada. Aí aqui, coeficiente de redução das ações variáveis, tá? Eu tenho aqui esses coeficientes, tá? Que são as ações. Isso aqui, gente, eu estou apresentando para vocês as tabelas, tá? Depois a gente vai praticar essas tabelas, a gente vai ficar voltando para essas tabelas para realizar o cálculo, entendeu? E eu vou explicar também novamente para vocês, tá? Eu tenho coeficiente de reduções que a gente fala. Só que assim, gente, essas reduções que a gente fala porque é calculado no valor macro e a redução é para atenuar esse valor macro
como uma forma de fazer uma economia um pouco melhor do custo da ponte, tá. Então aqui eu tenho as ações, tá, pertencentes, que é a pressão dinâmica do vento nas estruturas, que eu tenho aqui, essa cada cada sigma é uma situação específica que eu vou falar para vocês futuramente, mas assim, a mais utilizada é a sigma zero e a sigma 1, que nem a gente fez. Deixa eu ver se aqui, olha aqui, tu usou a sigma zero, entendeu, como uma forma de demonstração, e aí eu tenho essa sigma zero, que é o maior, assim, coeficiente de redução, tá. Depois tem a sigma 1 e a sigma 2. Para cada um tem um caso, tem um tipo específico, tá. Aí aqui eu tenho a pressão dinâmica do vento nas estruturas. Depois disso eu tenho as variações de temperatura em relação à média anual, tá? E as cargas móveis e seus efeitos dinâmicos. Então, assim, de ações, eu tenho a pressão dinâmica dos ventos e a variação da temperatura. Isso aqui é considerado uma permanente, que é principal e que eu maximizo ela para dar uma reduzida, tá? E as cargas móveis, gente, e seus efeitos dinâmicos. A preocupação com a ponte, gente, não é efeito estático. Efeito estático, a ponte aguenta numa boa, por conta do cálculo da linha de influência, por conta disso aqui que eu te mostrei aqui no início, olha. Ó, aqui. Isso aqui isso aqui é carga estática, isso aqui, a ponte, tu calculando ela direitinho, ela suporta. O medo não, o receio, a cautela, o zelo, o ponte é isso aqui, olha, é a carga dinâmica dela. Tá, é a carga dinâmica dela. É a carga dinâmica que desestabiliza ela, entendeu. Olha, gente, um exemplo clássico, assim, que eu posso dizer, foi daquele videozinho da ponte, né. Quem sabe aquela ponte eu não participei dessa análise. Quem sabe a ponte ela foi calculada como uma carga estática. Não pode, aí quando veio uma rajada de vento muito forte, não suportou, porque com a carga dinâmica ela não aguentou. Então, assim, eu tenho tudo que a gente vai calcular em relação à ponte, é com base nessa questão aí da carga dinâmica, é com base em carga dinâmica, tá. Aí está dizendo aqui, primeira combinação última normal, a F1D com a carga móvel, aí está dizendo espera aí que tá o coisinha aqui, coisinha tá aí em cima, gente. Com a carga variável principal e vento como secundário, eu tenho a seguinte expressão, tá. Então aqui eu tenho e depois eu tenho a segunda combinação última normal, como vento como carga principal e carga móvel como secundária, na seguinte expressão. Essas fórmulas aqui, gente, eu vou explicar para vocês, a gente vai praticar ela, gente, são situações de cargas em ponte. Cada um diz uma coisa. E a carga móvel é secundária, tipo, inverteu situações. Quando eu vou fazer cálculos de ponte, vou colocar para vocês essa situação, que tu tem que fazer essas inversões, porque tu tem que constatar quais são os maiores valores de carga, tá. Bem, gente, primeiro é calcular a solicitação e depois essas variáveis é tabelado. Essas tabelas que eu estou te mostrando aí, tá.
Aí está dizendo assim, em que FGPP são as ações referentes ao peso próprio da estrutura, tá? Que você está vendo aqui, tá? FGPP são as ações referentes ao peso próprio da estrutura. Esse aqui são as ações referentes ao peso próprio da pavimentação, que é este daqui. E aqui, FGDF, que a gente fala, são as ações permanentes de peso próprio dos guarda-corpos, guarda-rodas e aos demais, tá? Corrimãos, que aparecer lá de elementos, que são passeios, defensas, os elementos metálicos e os de concreto, assim, tá? Que tem o objetivo da proteção. E o FK-MOV é referente à carga móvel. São as ações que está dizendo que são as ações principais como um todo, são ações que devem ser calculadas, tá? Que devem ser calculadas, devem ser levadas em consideração. Então, eu tenho aqui, como falei para vocês, a primeira, o FG, que fala, o FG, digamos que é uma carga fixa, e o FQ é uma carga que ela é a segunda fixa, porque ela tem o seu grau de relevância, diante de todos esses estudos, tá? Então, eu tenho aqui a FGPP, que é referente ao peso próprio da estrutura, tá? A FGPAV, que são as ações referentes ao peso próprio da pavimentação, tá? E o FGDF, que são as ações referentes ao peso próprio dos guarda-rodas, guarda-corpos, passeios e defensas, tá? O FQ móvel são as ações referentes à carga móvel, tá? O FQFA são as ações referentes à frenagem e aceleração, e o FQV são as ações referentes à pressão do vento, tá? Então, assim, como eu falei, cada um desse, ele está aqui na fórmula. Depois, gente, como é que a gente vai fazer? Ter o nome e o valor. E aí tu vai fazer a substituição. Vai fazer a substituição, tá? Vou passar aqui, gente. Eu tô indo um pouquinho mais, mas a gente vai voltar, tá? Aí aqui, prestem atenção, que aqui é a última das combinações das ações. Eu tenho essa equação aqui. Aí eu tenho essas combinações quase permanentes de serviço. Essas combinações são utilizadas para efeitos de longa duração em serviço, como verificação de deformações e flecha nos elementos. Sua formulação geral é... Aí eu tenho aqui... Eu tenho aqui essa primeira representação, tá? Aqui eu tenho essa segunda representação, tá? E eu tenho aqui a seguinte equação. Essa equação são equações que são responsáveis para descobrir a combinação, tá? Uma combinação não definitiva permanente de serviço, mas quase. Isso tudo são simulações que são feitas, são cálculos que são feitos para descobrir valores mesmo, tá? E tudo isso gera uma equação, tá aqui. Pronto. Pronto. Gente, aqui, como eu falei para vocês, é uma fórmula, tá? Essa fórmula, eu tenho aqui uma fórmula geral, e essa fórmula geral, ela vai desenvolver
uma expressão dessa combinação quase permanente, tá? Então, como eu falei para vocês, você vai ter uma situação proposta que vai ter a tabela que tu vai consultar e tu vai fazer o cálculo das forças. E é através lá daqueles cálculos de resistência dos materiais. Aqui, eu tenho aqui o θzinha, que são os coeficientes de redução para as ações variáveis J, como tu está vendo aqui. Novamente, sempre eu vou ter que aplicar esses coeficientes de redução. Assim, gente, novamente, essa disciplina, tu tem o roteiro, tu tem a fórmula, e tu vai fazer a aplicação dela através dos dados que eu vou te passar, tá? Aí, o que que acontece? Eu tenho aqui a força, né, a força característica, o valor característico. Aqui eu tenho aqui a somatória, que é da força com os coeficientes de reduções, tá? Aí está dizendo, portanto, P, que é igual a essa é uma força, que é uma não, que é o peso próprio. Aqui, a força referente à carga do pavimento, tá? E a força referente aqui às defensas, as barras, os tentos de concreto, todos os elementos que compõem a segurança da pista, tá? E aqui, gente, são as ações simultâneas, tá? Tá, gente? Aqui eu tenho FK móvel, que é a carga móvel, tá? E essa FK, FA, que está aqui, que é referente à frenagem e à aceleração, tá? Assim, gente, eu te mandei PDF. É importante tu imprimir esse PDF, porque depois, quando tu for resolver o trabalho, tu vai ter que consultar essas fórmulas para poder fazer a aplicação lá, fazer a aplicação da fórmula nas questões que eu vou te passar, tá? As combinações quase permanentes de serviço são utilizadas para os efeitos de longa duração e que comprometam a aparência da construção, como os deslocamentos excessivos. O que que... Deixa eu explicar para vocês o que é isso, o que eu estou conversando com vocês. Está dizendo, as combinações quase permanentes de serviço, tá? São utilizadas para efeitos de longa duração. Ou seja, se não levar em consideração essa combinação, com o passar do tempo, pode aparecer uma trinca, uma rachadura, entendeu? Mas nada que possa comprometer toda a estrutura da ponte. Compromete a aparência, olha. Não chega nem a rachadura, gente. Perdão, chega mais a trinca e fissura. Porque é limite de serviço, tá? É limite de serviço proveniente de deslocamento excessivo. Assim, gente, como eu sempre conversei com vocês, a, a estrutura ela pode deformar, ela pode vibrar, pode acontecer várias coisas, mas problemas para ela, tá? Sempre acontece, tá dizendo. São combinações que são utilizadas na verificação da abertura de fissura, né, e na verificação à fadiga, determinada pela formulação a seguir. Então, aqui, tipo, é como se fossem ações que acontecem frequentemente, tá? Só um minutinho, gente, que eu vou pegar uma água, que tá indo embora a minha voz. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, gente, hoje, semana que vem, eu
Eu passo um pouquinho que a voz tá acabando já. Só um minuto.
Oi, oi, gente. Tô aqui, tá? Voltei. Né, a garganta que tá. Garganta que tá. Né, já. Bora finalizar, gente, essa parte aqui que eu já não tô legal, tá? Aqui, pessoal, como falei pra vocês, como não tô 100% hoje, eu vou falar com vocês isso, mas a gente vai repetir isso semana que vem, que, tá? Aí aqui, assim, gente, entre outras palavras, eu conversando com vocês sobre essas combinações em ponte, é porque assim, nós, nós vamos fazer cálculos, esses cálculos são as solicitações da ponte. Até que ponto ela aguenta, conhecer essa carga dessa ponte, é conhecer o carregamento da ponte, tá? Numa, numa conversa assim mais simples possível que eu tenho com vocês. E para conhecer essas cargas, essas solicitações, eu tenho aqui o que a gente chama de expressões. A gente tem aqui o que a gente chama de expressões, que, entre outras palavras, são as fórmulas, tá? Aí, eu tenho aqui, no caso, essas duas expressões, só que assim, gente, elas são as mesmas expressões, só que é como se estivesse invertendo elas. É como se estivesse invertendo aqui a questão da prioridade delas, tá? Aí aqui, a primeira combinação frequente de serviço com a carga móvel como carga variável e o vento como secundária. E depois é invertido, coloca o vento como variável e a carga móvel como secundária. Uma dessas duas vai dar maior, e a maior é o que vai ser levado em consideração, tá? Aí aqui, gente, eu tenho a tabela. Essa tabela que eu estou apresentando aqui para vocês vai ser uma tabela de consulta, tá? É uma tabela de consulta, e aí a gente vai estar sempre olhando ela. Por quê? Porque isso aqui que está aqui do lado são as características da ponte. Cada projeto tem uma característica, né? Aí aqui eu tenho esse coeficiente de ponderação e aqui eu tenho o fator N. Eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se vocês se lembram dessa questão do número M, que é o dimensionamento do pavimento, entendeu? Dimensionamento do pavimento. Aí, a partir disso, eu tenho o cálculo do número M, que é uma grandeza, que a partir disso eu faço meus devidos cálculos, tá? E aí, o que acontece? Eu tenho aqui a interpolação que a gente fala, que é o θ, eu tenho. Aí eu tenho aqui, no caso dos cíclicos, que a gente fala, que são os carregamentos, isso aqui eu vou explicar para vocês assim, depois no, na resolução do exercício, tá? Como falei para vocês, essa aqui é a nossa planilha principal. A gente vai trabalhar ela todinha, que tem 80 slides. Aqui, a partir disso, a gente vai resolver exercício e vai ficar sempre consultando ela e consultando as tabelas dela, tá? Então, aqui, essa questão aqui da verificação, combinação frequente de serviço. Aí, aqui, no caso, eu tenho a verificação da fadiga dela, onde acontece, como acontece essa questão da fadiga, tá? Vou só passar aqui. A questão de combinações raras.
Está dizendo assim que combinação rara é uma combinação, gente, que pode atuar no máximo algumas horas, durante o período de vida útil da estrutura. Olha só, gente, avaliação da formação de sua. Mas a fissura, ela dá um desconforto para o usuário. A população vai passar lá, essa fissura evolui para uma trinca, vão falar: "Olha, pode estar caindo". Então, assim, é problema isso, gente. E a partir de isso aqui é um cálculozinho para descobrir uma combinação rara, para um cálculo, para uma carga, de combinação rara de serviço, tá. Aí aqui, combinações raras, né, de serviço, como falei, eu vou repetir na semana que vem. Aqui, gente, olha só, eu acho muito bacaninha essa imagenzinha aqui em 3D, olha. TR, transversina, log 1, log 2, longarina, gente. A longarina, viga principal, transversina, viga secundária, tu te lembra? Pilar. Aí aqui eu tenho aqui a viga de cintamento, VC, viga de cintamento. Dá uma olhadinha aí. Eu acho muito bacana essa imagenzinha com uma identificação. Aí, pronto. Aí vou ler aqui para vocês esse textozinho, tá? Longarinas. Para a determinação dos esforços solicitantes, deve-se separar as ações provenientes de peso próprio e as ações permanentes, das ações variáveis, como veículo tipo. Gente, veículo tipo é o trem tipo, é o veículo tipo. A gente pega, é como se a carga do carro fosse aplicado de forma pontual aí nessa ponte. E aí o que que acontece? Gera aquele diagrama do momento fletor, como se fosse aplicado ao longo da ponte, ao longo da estrutura, tá? Acontece dessa forma. Aí diz assim: os esforços provenientes das ações permanentes são determinados por meio de discretização da estrutura e elementos de superfície, lajes e elementos lineares, vigas e pilares, tá? As lajes transversinas descarregam suas ações diretamente sobre as longarinas da ponte. Viu, gente? As lajes e as transversinas, elas descarregam em cima da longarina. Lembra que a longarina, ela é considerada a viga principal e a transversina, ela é viga secundária. Então, assim, a laje e a transversina, ela vai descarregar em cima da longarina. A longarina, ela tem que aguentar mais, tá? A longarina tem que aguentar mais, mas a transversina, ela é o travejamento da ponte. Ela é o travejamento da ponte. Por isso lá o caso lá do estudo de caso, que a ponte, ela não, o que a gente viu que não tinha viga principal, secundária, só colocaram o tabuleiro lá e pronto, tá, gente? Só colocaram o tabuleiro lá e pronto. Aí, aqui, olha. Tá, isso aqui tu entendeu, eu acho. Os esforços provenientes das ações permanentes são determinados por meio da discretização de elementos da superfície laje lineares. Como é isso, gente? Cálculo de 1 a 1 e depois forma um sistema, tá? Faz o cálculo meio que isoladamente, mas depois coloca tudo no sistema
que é a linha de influência da ponte, tá. Olha aqui, gente, esse daqui, gente, isso aqui, olha, vou explicar para vocês. Se tu entender, bacana, essa imagem aqui assim, discorrer sobre partes, sobre elementos da ponte, 50% da disciplina já foi bem-sucedido, assim, pra muito engenheiro civil que não sabe isso aqui, olha, esse aterro de acesso, que eu tenho que fazer obra de terra aqui, esse viaduto de acesso, tem a laje de transição que a gente fala. Essa parte aqui, olha, tipo, não sabe, assim, o engenheiro civil não sabe, não pegou, não estudou esses conceitos, assim, de ponte. Isso daqui é essencial, gente, é tu olhar, passou por uma ponte, tu olhou e conseguiu identificar. Quando não, gente, quando não tem rio aqui embaixo, placa armada, sabe? O que que foi isso? Tratamento de aterro de acesso, fez a terra armada aqui. Fez uma execução de uma obra de terra, objetivando vencer o empuxo ativo, tá? Então, tem essa situação, tá? Ai, gente. Aí aqui, análise da distribuição de esforço na direção transversal da ponte, que depende do tipo de seção transversal. Para cada um desses eu tenho uma explicação, gente. Essa daqui é para um tipo, ele é tipo mais leve. Esse daqui é para um carregamento mais pesado. Esse daqui já é mediano, já é intermédio. Isso daí, para cada um tem um tipo que eu vou explicar para vocês, tá? Na análise do efeito das ações equivalentes, determinada a partir da distribuição de esforço na direção transversal do sistema estrutural da ponte. Professora, Ele fala, entra carga. de dimensionamento de laje nessa de qual ela vai ser usada, né, que pode ser para veículos pesados e tudo isso. Entra dimensionamento da a gente vai ter que fazer o dimensionamento das lajes também, ou já vem descrito? Olha, já, assim, porque na verdade, quando a gente vai trabalhar um dimensionamento, os tópicos de dimensionamento de laje, tá? Quando eu falo, tem a relação também de dimensionamento de pavimento, que já é lá em rodovias, assim, mas assim, o principal o principal é essa questão da linha de influência, que é a carga na aplicação do sistema como um todo, tá? A gente vai ver aqui, a gente vai ver um tópico final, que é o dimensionamento de laje quanto à espessura, tá? Mas a ênfase maior vai ser na linha de influência, que é descobrir a carga, descobrir o carregamento, se a ponte, se determinado tipo de ponte suporta ou não tal carregamento, tá? Aí lá no finalzinho, acima das últimas aulas, a gente vai falar sobre a laje, sobre a espessura da laje, de Entendi, estudos, professora. Entendi. tá? Obrigado. Tá. Aí, assim, resumindo o que tu falou sobre laje, a mesma situação do concreto armado, a gente vai ver qual é a espessura que deve ser implantado para aquela ponte. Se for uma ponte muito pesada, eu tenho que utilizar um artifício pré-moldado. Se for muito pesado, eu tenho que fazer o quê? Uma ponte mais estaiada, eu tenho que propor assim, soluções de acordo com aquelas expressões de estudo, tá? Algo que a gente vai ver no decorrer dos exercícios também. Olha, gente, isso aqui, olha, gente, veículo tipo, a gente chama trem tipo, a gente tem essas linguagens aqui, trem tipo.
Para o cálculo de cada viga principal longarina, é necessário colocar o veículo tipo na posição mais desfavorável. Olha, gente, na posição em que a carga móvel produza uma pior situação. Gente, quando vai fazer cálculo, de qualquer cálculo, tu vai criar uma pior situação, colocar esse veículo tipo mais pesado em cima da viga, algo que possa gerar um esforço maior. Por quê, gente? Na pior, para não ter surpresa. Para não ter surpresa. O que vai acontecer? Vai pagar um valor muito mais caro para fazer a recuperação da ponte. E sem contar que aquela inúmera, assim, dor de cabeça, assim, tem empresa responsável técnico, tem, se for o caso de estado, aquela questão da coparticipação. Então, assim, o cálculo tem que ser feito na situação, na pior situação, na mais desfavorável, para aumentar todos os coeficientes, para depois jogar um coeficiente de redução para fazer o dimensionamento da ponte, tá? Para partir para um projeto estrutural, complementar, arquitetônicos e complementares. Um pouquinho mais cedo vocês espada da garganta, tá? Puxando ela. Tá indo. Isso. Travou. Peraí, gente. Saco. Descarta. Não, peraí, gente. Ei, caiu. Peraí, gente. Eu ia só. Estou de serviço, tal, Rodrigo. Tá. Deixa eu terminar aqui com vocês. Só mostrar outro negocinho com vocês, gente. Olha, gente. Deixa eu só falar rapidinho com vocês. A gente começou esse slide hoje, tá? Começamos esse slide e tal. Essas expressões aqui, professora, não entendi muito. Vai entender mais quando tiver com exercício, tá? Essas tabelas a gente vai utilizar, tudo a gente vai utilizar. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui eu vou voltar a falar com vocês, que eu não estou 100% falando com vocês agora, isso aqui. Um pouquinho de dor de cabeça. Isso aqui eu vou voltar a conversar com vocês. Isso aqui, olha, para o cálculo de viga principal é necessário a pior situação. A partir disso, eu tenho a distribuição de carga nesse tabuleiro aqui, entendeu? Que é a questão da laje. Olha aqui, gente. Conjunto formado por vigas principais é chamado de grelha. Olha aqui, gente. Chama grelha isso aqui, tá? Já é. Tá? Aí, a partir disso, eu tenho aqui essa sequência de análise, tá? Eu tenho essa sequência de análise. Conceito de linha de influência, eu tenho. Olha, início do cálculo, que é o que a gente vai ver, olha, linha de influência. Isso aqui é o que a gente vai fazer diagrama, tá? A gente vai fazer o diagrama. E a partir disso, olha, gente, se possível, tu pega, dá uma olhada, vê se tu consegue já compreender, entender, vê se tu consegue imprimir isso aí, se está acessível no teu trabalho, em casa, para te já dar uma olhada. Olha, isso aqui que tu vai montar, olha, tá tudo aqui. Olha, eu coloquei invertido aqui, olha, carga que eu coloquei, tá? Tá bom? Aí, tá aqui, gente. Eu vou finalizar um pouquinho mais cedo com vocês hoje, que minha garganta tá doendo um pouco, tá? Eu não abri muito a câmera também, que minha cara não tá das melhores, tá? Então, gente, vou finalizar aqui, tá? Finalizar aqui. Ai, tá. Aí, gente, deixa eu abrir aqui rapidinho a câmera para vocês. Pois é, pessoal. São 10 para as 9. Semana que vem a gente estende um pouco, começa um pouquinho mais cedo. Tomar um médico, a garganta sentiu um pouquinho. Essa questão de estava frio,
Agora tá quente, frio, quente, senti um pouco. Mas semana que vem a gente estende. Mas assim, dá uma olhada nessa apostila, tá, gente? E o mesmo esquema, eu vou pegar aqui a lista de frequência. Eu vou pegar a lista de frequência aqui de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a lista de frequência e já vou lançar a frequência de todos que estão aqui, tá? Eu acho que foi o Rodrigo Santana que justificou. E é isso, gente. Dá uma estudada nesse material. Semana que vem a gente vai começar uns 5 minutinhos mais cedo e estende um pouquinho, tá? Tá, Valeu, gente. melhoras. Tá bom. Obrigada, tá? Eu vou baixar logo a lista de frequência aqui. Tá bom. Valeu, pessoal. Fiquem bem. Bom descanso para vocês, tá? Tchau.